Amém, glória a Deus. Vamos para mais um vídeo do canal. Louvado seja o nome do Senhor por este canal que está aberto ao mundo todo. E hoje nós vamos para uma mensagem que está em João capítulo 15, aonde o tema é a videira e os ramos. Quem é a videira? A videira é Cristo Jesus e os ramos somos nós. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta, e todos que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permaneceres na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permaneceres em mim, será como um ramo que é jogado fora, seca. Tal ramo é apanhado e lançado ao fogo e queimado. Se vocês permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido por meu Pai. Será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um texto glorioso da parte de Deus, aonde o nosso Senhor Jesus inicia dizendo que Ele é a videira verdadeira. Seu Pai é o agricultor e nós somos ramos da videira. Ele está tratando de quatro total de frutos, 4 tipos de produção de frutos, 4 tipos de ramo que produz fruto, é o que ele vai dizer aqui. Primeiro, no capítulo 1, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus começa dizendo eu sou a videira verdadeira? Por que não dizer assim, eu sou a videira? Amém, meus irmãos? Eu sou a videira verdadeira. Jesus diz isso para que nós compreendamos que surgiria muitas outras videiras. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Vai aparecer muitas outras videiras. Essas não são verdadeiras, são falsas. Verdadeira, só há uma videira verdadeira, que sou eu. Isso é que Jesus está dizendo. Ele continua, meu pai é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da videira é o pai, o agricultor, o pai. Verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Vamos dar uma paradinha aqui nesse versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. É possível alguém estar em Cristo e não dar fruto? É possível. A ordem de Jesus é que dê fruto, mas é possível porque tem crente no meio da igreja que estão sem produzir frutos. E por que nós vamos compreender? Essa palavra corta, no grego, no original dela, é a palavra airon. E o que significa a palavra airon para nós? A palavra airon, ela significa recolher ou levantar-se. Recolher ou levantar-se. O que está acontecendo aqui?
ele está tratando de uma videira. Jesus está ilustrando aqui uma videira. A videira levanta e tem seus ramos. A videira, ela tem os ramos. Se os ramos caem no chão, certamente esses ramos vão se sujar, se melar de lama e vão ficar muito sujos, muito pesados e vão ficar infrutífero, porque no chão, videira não é para estar rastejando no chão, ela vai ficar infrutífera. O que o agricultor está dizendo aqui? Ele corta. O cortar aqui nós sabemos que é levantar. A palavra airon, levantar. Então, tem um ramo aqui que o agricultor levanta e limpa. E coloca novamente, atrepa novamente o ramo da videira para que ele volte a produzir. Irmãos, no nosso meio tem muitos crentes sujos. Crente que infelizmente se envolveu com as coisas do mundo. Estão enfiados até o pescoço com as coisas do mundo. Crente que não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Crente que não estudam as escrituras e por isso eles não sabem discernir o que pode fazer e o que não pode. Tem crente que está se envolvendo com as coisas do mundo como se essas coisas fossem legítimas para a igreja ou se ele fosse mundano. Por isso é que Deus limpa muitos crentes, irmão. Quando crentes estão se desviando da presença de Deus, Deus pega esse crente e limpa esse crente. E coloca ele no local, no lugar onde ele deve estar. Ali é onde ele vai produzir fruto. Então, é por isso que muitos crentes passam por situações muito difíceis, situações adversas, que não são boas, são situações difíceis. Olha Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. E Jonas se desvia da ordem de Deus, não querendo cumprir a ordem de Deus. O que acontece com ele? Deus envia um peixe para engolir Jonas. Primeiro Jonas passa por uma tempestade muito grande, e dali cai na água, e é jogado na água e o peixe engole. Ou seja, crente desviado, irmão, é endereço para a tempestade e para a consequência difícil. Jonas foi engolido, o peixe engoliu e transportou Jonas para o local de onde Deus queria que ele fosse, para fazer a obra dele. Ou seja, Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino, porque ele resistiu fazer a vontade de Deus e Deus trouxe ele para onde Deus queria. Por quê, irmão? O plano de Deus não pode ser frustrado. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi pregar na cidade de Nínive, onde Deus tinha ordenado que ele pregasse. Então Deus pegou Jonas ali e limpou Jonas através da tribulação do peixe, da tempestade do peixe. Isso acontece conosco, irmão, quando nós se desviamos e não produzimos fruto. Deus nos pega através de situações não muito agradáveis para nós e nos purifica, nos limpa e nos enxerta novamente no lugar certo, nos coloca novamente, nos conecta novamente ao lugar certo, atrepa nós para que nós possamos produzir fruto, nos levanta, nos ergue de novo para nós produzir fruto, irmão. Esse é o ramo que não estava produzindo, porque estava caído no chão, fraco, sujo, lameado. Agora Deus limpa esse ramo, esse crente, e coloca ele novamente no lugar onde ele nunca devia ter saído, onde ele vai produzir fruto. Ergue ele e enxerta novamente na igreja, onde ele nunca devia ter se distanciado. Amém? Mas o texto continua, ele vai dizer assim: e todos que dá fruto, ele poda. Antes ele falou aquele que está em Cristo e não dá fruto, ele corta. Agora ele está falando
E o que dá, ele poda. Um não dava, Deus cortou, limpou, atrepou novamente. E o outro está dando fruto. Agora Deus vai e corta o que está dando fruto. Será que não é suficiente dar fruto? Será que se nós dermos fruto para Deus não é suficiente? Lógico que Deus exige não somente fruto, mas muito fruto. Deus quer da sua igreja trabalho. Deus quer esforço da sua igreja. Deus requer muito frutos. É necessário dar muito fruto. Note que esse ramo está diferente do outro. O outro não estava produzindo. Estava em Cristo, estava na videira, mas não estava produzindo. Este outro aqui está na videira e está produzindo. Mas o problema é que ele está produzindo pouco. Ele tem como produzir mais. Se ele tem condição de produzir mais, ele deve produzir mais. Entendeu? Agora é a poda. Como é que o agricultor faz quando o ramo está dando fruto e tem condição de produzir mais? É porque o ramo já está engalhado demais, já tem muito galho junta muito folha. E folha em si suga o nutriente do ramo e deixando o ramo sem nutriente para o fruto, para dar fruto. Então o que o agricultor faz? Ele poda, corta os galhos mais velhos que já estão maduros, galho mais seco que já estão vencidos e deixa só os brotos novos. Porque os brotos são novos e aqueles galhos estão sugando nutriente. Ele desabatece o galho, cortando os galhos amarelos, mais cansados, mais fracos, mais velhos. E agora os brotos novos estão livres sozinhos. Eles podem puxar todo o nutriente do ramo. E agora eles estão livres para produzir muito fruto. Entendeu, irmão? Às vezes é necessário fazer isso com a igreja. Às vezes a igreja está trabalhando, mas tem condição de trabalhar mais. A igreja se acha num comodismo. Os irmãos estão de braço cruzado, dizendo assim, tá bom, eu já estou salvo e tá bom demais. Mas não é assim, irmão. O que Deus requer de nós? Deus quer investimento no reino. Deus quer trabalho no reino, Deus quer avanço no reino, Deus quer de nós, irmão, envolvimento no reino, muitos frutos. Se você tem condição de dar muito fruto para o reino, invista o que você tem, dê fruto como você deve dar. É isso que Deus requer de nós, irmão. E se você não produzir fruto, Deus vai te podar, entendeu? E se Deus te podar, irmão, nem sempre a poda gera alegria para o galho, porque poda dói. Quando a árvore é podada, ela sente dor. Ela não fala, não esboça uma reação que o agricultor vai perceber. Mas qualquer um dá para entender que se for cortado os nossos dedos da mão, nós vamos sentir dor. Se nós cortar os galhos de uma árvore, ela também vai sentir dor. Então, às vezes é necessário Deus podar os irmãos. Entendeu? Então, irmão, quando alguma coisa estiver acontecendo e que você não compreender por que tanta crise, por que tanta problema lá fora, tanta coisa, tanto empecilho para você, como que eu posso colocar? Tanta tribulação acontecendo com você, é um problema aqui de saúde, é um problema ali de relacionamento em casa, é um problema financeiro. Essas coisas acontecem, irmão, é quando Deus quer podar o crente. Nós cristãos, nós temos que estar cientes de que uma hora ou outra nós vamos ser podados. Se nós não estiver produzindo fruto como nós devíamos produzir, nós vamos ser podados. Porque o que Deus requer de nós é muitos frutos. E por que Deus requer muito fruto? Porque se Deus nos dá a condição de nós produzir muito fruto,
Ele sabe de tudo. Deus não é injusto para cobrar aquilo que nós não podemos produzir. Se Ele está cobrando muito de você, irmão, é porque certamente você pode produzir. Entendeu? Então Deus não vai colocar um fardo mais pesado em você do que você pode carregar. Se Ele está exigindo muito fruto, lembra disso. Você pode produzir muito fruto. Este é o ramo que foi podado. Mas continua no versículo 3, vai dizer assim: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Agora ele vai falar para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, os discípulos já estavam limpos, o discípulo já tinha sido evangelizado. O próprio Cristo evangelizou os seus apóstolos. Agora eles já estão limpos, já estão preparados. É isso que Jesus está dizendo. O evangelho os alcançou e vocês foram limpos pela palavra que eu preguei a vocês. Mas continuando o texto, versículo 4, ele vai dizer, permaneceres em mim, eu permanecereis em vocês. Cristo está dando uma ordem, permaneceres em mim e eu permanecerei em vocês. Agora é necessário que nós permanecemos em Cristo. E Cristo permanecerá em nós. Se nós se afastarmos de Cristo, Cristo se afastará de nós. Mas se nós permanecer com Cristo, Ele estará conosco. E certamente nós vamos produzir muito fruto. É isso que Cristo está dizendo. Mas note, continuando o texto, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permaneceres na videira. Vocês também não podem produzir frutos se não permaneceres em mim. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, olha, nenhum ramo pode produzir frutos se não permanecer na videira. Isso é bem lógico para nós compreender. Por exemplo, um ramo está ligado à videira. De repente você tira ele da videira, você corta, separa ele da videira. Será que vai acontecer com ele? Será que ele vai continuar produzindo fruto? Certamente que não. Ele foi tirado da videira, ele vai murchar, vai secar e não vai prestar para outra coisa a não ser para jogar fora. Então, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Ou seja, nenhum ramo pode produzir frutos se não permanecer na videira. O ramo livre, solto, separado da videira, ele está morto, ele não pode produzir fruto. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês também não podem produzir se não permaneceres em mim. Nós não podemos dar nenhum fruto se nós não permanecermos em Cristo. Cristo é a verdadeira videira. E nós somos os ramos. Nós dependemos da videira. O ramo, para produzir, ele tem que buscar o nutriente do solo e vem através da videira. A seiva da videira vem para os ramos e os ramos produzem. Cristo é a nossa videira. Cristo, nós precisamos buscar poder em Cristo para que nós possamos fazer a obra de Cristo e assim produzir muitos frutos para o reino de Deus. É isso que ele está tratando aqui. Mas no versículo 5 ele vai dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Agora ele declara claramente que ele é a videira e nós somos ramos, para que nós possamos compreender esta parábola. Cristo é a videira e nós somos ramos, e os ramos devem estar na videira. Ramo fora da videira não sobrevive. É necessário o ramo estar na videira para que ele possa produzir. Por isso é necessário nós estar em Cristo para produzir. E ele continua dizendo, se alguém permaneceres em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Agora Cristo está dando uma garantia de que se nós cristãos, permanecermos nele, certamente nós daremos muito fruto. Irmãos, não tem como um cristão produzir fruto para o reino de Deus se ele não tiver em Cristo, se ele não tiver focado em Cristo, se ele não estiver andando com Cristo, se ele não tiver com uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de santidade no caminho do Senhor, se ele não tiver uma intimidade com Cristo, ele não pode produzir fruto. É isso que Cristo está dizendo. E ele continua o texto.
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora ele vai dizer que nós só podemos dar fruto se nós estiver nele. E sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Irmãos, isso é muito bom nós compreendermos isso. Às vezes nós tentamos agir pela força da carne. Usamos a nossa carne para tentar produzir fruto para o reino de Deus, e isto não é uma garantia de que nós vamos dar fruto. Ou seja, às vezes nós usamos somente a nossa capacidade mental, não espiritual, para produzir fruto. Estratégica. Às vezes nós usamos estratégia terrena, meramente terrena, pensando em com ela produzir fruto. Como às vezes nós fazemos um projeto para uma obra de Deus e vamos lá e pegamos uma estratégia. Vamos juntar muitos jovens para nós cultuar o nosso Deus. Aí nós vamos lá e faz um jogo de futebol, por exemplo. Irmãos, o jogo de futebol, eles vão juntar jovens do mundo para o jogo do futebol. Isso é garantido, isso é certeza. Os jovens do mundo gostam de futebol mesmo. Mas isso não traz convenção ao coração de ninguém. Antes de fazer uma estratégia terrena, meramente terrena, você tem que ver como que está a sua vida de comunhão com Cristo. Se a tua vida condiz com o que Cristo exige de nós. Se a sua vida não tiver de acordo com a vontade de Deus, irmão, o jogo de futebol vai ser simplesmente uma atração terrena, um jogo de futebol. Mas se você quer fazer um evento para chamar pessoas, atrair pessoas, irmão, faça um evento dentro da vontade de Deus. Busca a vontade de Deus. Peça estratégica a Deus. Entregue a sua vida, o seu dia, a sua vida espiritual a Deus, irmão. Viva na presença de Deus. Então Deus vai te produzir fruto de acordo com você andar na presença de Deus. Porque antes da nossa obra, irmão, nós temos que ter isso em mente. Isso é muito sério. Antes do nosso trabalho, antes da nossa obra, Deus requer a nossa vida. Ou seja, ainda que nós não venhamos produzir obra, Deus quer a nossa vida com Ele. E antes de nós oferecer a nossa obra para Deus, ofereçamos a nossa vida particular, a nossa intimidade para Deus. Porque se a nossa vida estiver bagunçada, ainda que nós tentamos fazer uma obra bonita, essa obra não vai agradar o coração de Deus. O que Deus quer é um coração íntegro, um coração reto, um coração puro diante dele. Então a obra vem, porque a estratégia Deus dá. E o poder para cumprir a estratégia Deus que concede. Amém? Então sem Cristo, irmão, nós não podemos produzir nada, nós não podemos dar fruto, nós não podemos fazer nada. Olha, sem Cristo nós não podemos nem respirar. Sem Cristo você dorme e não acorda. Sem Cristo você não vê a alva. Sem Cristo, irmão, é impossível de alcançar a salvação. Sem Cristo é inútil viver nessa terra. Sem Cristo, irmão, o máximo que nós vamos conseguir é ir para o inferno. Porque sem Cristo, o destino é o inferno, irmão. Nós não podemos conseguir nada sem Cristo, irmão. A nossa vida tem que estar firmada em Cristo, firmada em Jesus. Só Ele é a nossa rocha. Só Ele é a nossa torre segura. Só Ele é a nossa base principal. Ele é o verdadeiro firmamento. Se nós não tiver firmado em Cristo, irmão, é inútil o nosso trabalho para a obra de Deus. Mas ele continua o texto dizendo assim: se alguém não permaneceres em mim, será como um ramo que é. Se alguém não permaneceres em mim, será como um ramo que é jogado fora. Agora Cristo
vai dizer que se alguém não permanece nele, este é comparado a um ramo que é jogado fora. Irmão, imagina isso, se você pegar um ramo, cortar da videira e jogar fora, o que vai acontecer com esse ramo? Qual o destino desse ramo? Qual a utilidade desse ramo? Sabe o que vai acontecer com esse ramo? O mesmo texto explica. Olha o que ele vai dizer aqui. Tais ramos são apanhados, jogado fora, ele seca. Tal ramo são apanhados e lançado ao fogo e queimado. Agora ele vai dizer que aquele ramo foi jogado fora. O que acontece com ele? Ele seca. Está fora da videira e vai secar. E um ramo seco serve para quê? Jesus vai dizer que um ramo seco ele é apanhado e lançado ao fogo e queimado. Ou seja, um ramo fora da videira, ele não vai ter nenhuma utilidade para a videira. Ele vai ser jogado fora, ele vai secar, ele vai ser queimado, lançado ao fogo queimado. Isso acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor e não volta. Esse ramo, que ramo é esse que ele está dizendo? Vamos voltar lá para o texto. Se alguém não permanece em mim, ou seja, ainda que você, irmão, seja um pastor, ainda que você seja um presbítero, ainda que você seja um levita, ainda que você seja um missionário, ainda que você seja um líder de algum ministério, isso, irmão, não te garante salvação. O que vai te garantir a salvação de fato é a permanência em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, irmão, o que nós entendemos daquela pessoa que não permanece em Cristo, mas se afasta de vez? Nós entendemos o seguinte, que essa pessoa nunca passou pelo um novo nascimento. Nunca foi realmente redimido. Nunca foi transformado. Nunca nasceu de novo. Irmãos, é possível uma pessoa fazer todo esse ministério com Jesus, andando com Jesus, fazer sinais e maravilhas e não ser convertido, e não ter uma vida reta, e não ter um coração entregue ao Senhor. Olha, vejamos o caso de Judas, o traidor. Judas andou com Jesus durante 3 anos. Judas viu sinais milagrosos de Jesus. Possivelmente ele também fez algum sinal, orando e pessoas sendo curadas, libertas. Que ele andou muito com os apóstolos, os outros apóstolos também. Então Judas pode ter participado de diversos sinais, irmão. E andava com o mestre. Mas no devido tempo, ele se afastou, traiu o mestre, se afastou e saiu e se suicidou. Ou seja, ele foi para o inferno. Entendeu? Onde era o lugar dele. Entendeu? E ele andava com Jesus. Ele podia muito bem, antes de ter se suicidado, antes de ter traído Jesus, ele podia muito bem dizer para todo mundo: olha, eu sou cristão de fato, eu ando com o mestre, eu já fiz foi sinais. Ele podia ter feito isso, como muitos afirmam aqui, que são salvos e não são. Entendeu? Ele podia ter feito isso. A Bíblia não relata que ele fez. Mas nós sabemos disso, sabe por quê? Porque ele se afastou de vez e se matou. Se ele se matou, irmão, é porque ele não se arrependeu. Porque o arrependimento requer a volta. Ele não voltou. Ele simplesmente ficou triste, mas não voltou para Cristo. Igualmente Pedro. Olha, compara Judas com Pedro. Não foi muito semelhante? Judas o traiu. Pedro negou. Judas se entristeceu. Pedro chorou. Judas se afastou e se matou. E Pedro voltou para Jesus arrependido. Quem desses dois nasceu de novo? Pedro. É claro que Simão Pedro nasceu de novo. É um cristão, é um apóstolo. Jesus investiu nele. Agora Judas se afastou de vez. Alguém pode pensar assim: irmãos, então quer dizer que Judas perdeu a salvação?
Não é que ele perdeu a salvação, irmão. Porque quem perder, a palavra perder tá ligado a ter. A pessoa só perde algo se antes de perder ela ter. No caso de Judas, ele nunca teve a salvação. Judas nunca foi salvo. Ninguém perde salvação. Se Judas se afastou de Cristo é porque ele nunca teve a salvação. Não é que ele teve a salvação e perdeu a salvação. Não, é porque ele nunca teve. Isso é aonde eu quero chegar, irmão. Tem muitos homens e mulheres jovens servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, mas de fato não são convertidos, não nasceram de novo. E se eles não permanecerem em Cristo, eles estão dizendo para nós que nunca tiveram a salvação. Entendeu? Por que muitos pastores estão abandonando o reino e morrendo no mundo ímpio? Será que é porque eles um dia tiveram a salvação e depois perderam? Não. Eles nunca perderam a salvação. O fato é que eles nunca tiveram a salvação. Eles nunca foram donos da salvação. Eles não obtiveram a sua salvação. Eles não nasceram de novo. Simplesmente eles estavam lá por alguma outra convicção. Provavelmente por interesse. Porque a maioria dos cristãos hoje estão indo para a igreja por interesse pessoal. Porque às vezes a promessa que está sendo feita dentro da igreja é boa, é agradável. É uma promessa tipo assim, irmão, se a sua empresa está falida, vem para a igreja e Deus vai te dar uma empresa nova, vai multiplicar a tua empresa. Se você está desempregado, vem para a igreja que Deus vai te dar o emprego da hora, emprego do sonho. Se você está sem casa, venha que Deus vai te dar uma casa do sonho, um carro que vocês sonhavam, mas não achavam que podia conseguir. Vem para a igreja que Deus te dá. Vem para a igreja que Deus vai te dar um casamento brindado. Irmão, isso é a pura mentira, é engano de Satanás. Deus não prometeu nada disso. A única coisa que Jesus prometeu foi estar conosco até a consumação do século. Mas no seu ensinamento ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, irmão, e garante estar conosco até a consumação do século, nós não devemos temer ao mundo, entendeu? Temer as crises do mundo. Irmão, nós nunca devemos fazer esse tipo de convite a um ímpio, uma pessoa que está no mundo, prometendo coisas terrenas, irmão. Nós não devemos convidar a pessoa prometendo coisa terrena. Porque senão essa pessoa vem com o coração endurecido, ela vem para a igreja e permanece com o coração endurecido apenas com um propósito, conseguir aquilo que ela estava desejando conseguir quando ela estava lá fora. E o que vai acontecer? Se ela vier com essa ideia, ela não vai conseguir o que ela quis, e então ela vai endurecer mais ainda o coração e vai se afastar de vez, e vai ser muito difícil conseguir trazer ela para a igreja novamente. O que nós devemos fazer, irmão, é ser fiel às Escrituras. É pregar o Evangelho, anunciar salvação para eles, para que eles entendam que eles precisam de uma salvação. E anunciar o Evangelho que vai dizer, que vai confrontar o pecador, mostrando que nós estamos debaixo do pecado e que nós precisamos nos arrepender, que nós dependemos de Cristo para a nossa salvação. Esse é o Evangelho. O Evangelho que mostra a cruz de Cristo. Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Isto é o Evangelho a ser anunciado, não proposta terrena, para que muitas pessoas não venham se decepcionar e endurecer o coração mais ainda e tornar ainda mais difícil de ser resgatado, como muitos estão fazendo nas igrejas desse tempo agora. Mas continuando o texto, irmão, ele vai dizer assim: se vocês permaneceres em mim, agora é outro tipo de fruto.
Se vocês permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, esse texto aqui já foi distorcido por diversos irmãos. Porque Jesus disse assim: pedirão o que quiserem e será concedido. Eles pregam essa parte sem pregar a primeira. A primeira diz o quê? Se você permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vocês. Jesus está tratando não é de um crente apático. Jesus não está tratando de um crente fraco. Jesus não está tratando de um ímpio. Jesus está tratando de um crente que tem uma vida reta, uma vida santa, que está no caminho do Senhor, sendo obediente aos mandamentos, sendo obediente às instruções do Senhor. Para esses, eles podem pedir. Por que eles podem pedir? Por que Jesus libera eles para fazer qualquer pedido? Porque Jesus sabe que um coração reto, um coração íntegro, um coração que está entregue a Deus, um coração que vive a palavra de Deus, que vive o reino de Deus, ele nunca vai pedir algo que seja para gastar com seus prazeres, algo para desfrutar de prazeres terrenos. Ele vai pedir aquilo que ele sabe que é da vontade do Senhor, aquilo que ele sabe que é de investimento para o reino de Deus, aquilo que ele entende que é para o crescimento do reino. É este tipo de pessoas que estão autorizadas a pedir o que quiser, porque eles vão pedir de acordo com a vontade de Deus. Jesus disse assim: se você permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vocês. A palavra de Deus permanecer no nosso coração, irmão, quer dizer que nós estamos vivendo uma vida reta, que a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Se a nossa vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, é claro que se nós pedir algo, nós não vamos pedir para gastar no mundo com nossos prazeres, mas nós vamos pedir para o investimento, para o crescimento, o avanço do reino de Deus. E para este, Deus não nega. Para este, Deus abençoa. Para esse, Deus